Então, olha só, esse capítulo 11, na verdade, é uma continuação do tema ainda de vegetação, né? Só que ele vai falar especificamente dos problemas ambientais relativos a desmatamento. E por que colocou desertificação junto? Porque justamente os dois temas eles estão interrelacionados, uma vez que a desertificação é a ausência da vegetação. E a ausência da vegetação, ela se dá também pelas atividades humanas. Nem sempre não há vegetação por questões humanas, mas as questões humanas, sim, com certeza, afetam drasticamente a composição das vegetações. Então dá uma olhada nessa introdução aqui que a apostila traz para a gente. Ó. Ele diz, a expansão das atividades humanas no planeta tornou-se uma grave ameaça à maioria dos ecossistemas globais. Porém, o modelo predatório de exploração de recursos naturais, promovido pelo avanço da industrialização e do consumismo, é o fator decisivo e que deve ser questionado muito mais do que o montante da população mundial de seres humanos. A visão utilitarista do ser humano sobre a natureza, objetivando lucros, ofuscou o sentimento de pertencimento a um sistema dinâmico, integrado e interdependente. Então aqui o que ele está fazendo? É uma crítica ao modelo predatório humano, né? A esse modelo capitalista que tem que depredar a natureza para poder se desenvolver economicamente. E isso é mentira, né? Quem diz que não, que dá para se desenvolver sem devastar tudo. Quem diz isso, né? São os europeus, basicamente, que já devastaram tudo que eles tinham. O nível de desenvolvimento elevadíssimo deles está diretamente relacionado ao alto índice de depredação, tanto do seu espaço quanto dos demais. Então, assim, desenvolvimento econômico implica em desmatamento, em depredação de recursos naturais. Professor, Pode falar. na prova vai cair só o quê? 9 e 10? Gi, a coordenação mandou para vocês, eu não lembro agora. Ah, tá, então tá. Eu olho depois. Obrigada. Depois que eu terminar aqui, eu posso até olhar para vocês. Olha lá, desflorestamento no Brasil e no mundo. O que é desflorestamento? É o desmatamento, tá? Então nós temos aqui, ó, ganho líquido, China aparece aqui com ganho líquido, tá? É, relativa estabilidade, ganho ou perda, menos de 10 mil. Então tem aqui alguns países da América Latina, alguns africanos, da Ásia Central. Repara, a maioria é tudo em áreas de deserto. Então está estagnado. Agora, perda líquida. O Brasil aparece aqui entre os primeiros. Ó. Brasil, Indonésia. Então, quando a gente fala em desmatamento, realmente o Brasil ele desmata muito. E este é o principal causador de problema ambiental, de lançamento de gases estufa no Brasil. Porque o Brasil tem uma matriz energética limpa. O Brasil é um país que tem um histórico de cuidado com o meio ambiente no setor energético que está entre os mais tops do mundo. Agora, em contrapartida, quando a gente fala de desmatamento, aí a gente é líder mundial. Por quê? Porque, primeiro, o Brasil é muito grande, a extensão territorial do Brasil é continental, né? E segundo, nós ainda temos muita vegetação nativa. Quando a gente bate um olho aqui na Europa, fala assim, nossa, mas a Europa é linda, né? Tá só ganhando, ó. Tá ganhando ou tá estável. Claro, já tá tudo devastado, né? Então não tem o que perder mais. Aí você olha aqui pro Egito, pra Líbia, você fala assim, nossa, eles estão estabilizados. Claro que tá no meio do deserto. Então assim, não tem o que desmatar, né? Então, assim, não é que eu esteja defendendo o desmatamento, não é isso, mas é para a gente olhar com carinho para esses dados, porque num primeiro momento assusta. Só que se você fizer uma análise geral, né, colocar outros elementos em jogo, pensando no nível de florestamento que tem nos países, o Brasil está muito bem. Olha só, vamos ver o primeiro parágrafo aqui só.
Os desenvolvimentos econômico e tecnológico mundiais acarretaram diversas consequências para os ambientes naturais do planeta. Entre elas, pode ser citado o desflorestamento, conhecido também como desmatamento, o qual consiste na retirada da vegetação original em grande parte de um ecossistema, de forma que rompa o equilíbrio ambiental daquele local. Então, assim, pessoal, o índio, por exemplo, ele faz desmatamento. Ou não? Não, né? Porque ele não desmata grandes áreas. Ele corta árvores? Sim. Ele depende da vegetação da natureza, só que ele não afeta o ecossistema de forma drástica. Então, desmatamento é quando é algo impactante, é quando é algo que tem muito impacto ambiental. Entendeu a lógica? Dá uma olhada nesses dados aqui. Ó. Mudança global de área florestal. O que está acontecendo com a floresta no mundo? Ó? Isso aqui são em milhões de hectares. Então, quase 4 bilhões de hectares disponíveis. Se você pensar em 1990, eram 4 bilhões 128 milhões. Quer dizer, quase 130 milhões de hectares foram desmatados de lá para cá. Isso são dados da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Fome. Olha só, o Brasil, dá uma olhada nesse mapa aqui, ele já diz tudo. Ó. Essas áreas que estão com Ashura, para quem não sabe, são essas linhas na diagonal aqui. Ó. Todo o Brasil quase está com Ashura, tá vendo? Qual região brasileira tem menos Ashura? Qual o primeiro ano? Precisa da resposta. Abra o microfone e fale. O parceiro falou Amazônia. Amazônia. Correto. Por que Amazônia? Porque é difícil de entrar em contato. Agora, se vocês repararem o sul da Amazônia, olha ali o Acre, Rondônia, quase inteira, o Mato Grosso, lembrando que tem Amazônia também no Mato Grosso, o Pará e o Maranhão, que também tem Amazônia. O Maranhão tem Amazônia também, ok? Perceba, o sul da Amazônia inteiro está como área modificada. Ou seja, há um processo de desmatamento em curso na Amazônia, na borda sul. Por quê? Porque é a região que está em contato com o centro-oeste e o sudeste. É a parte da fronteira agrícola. O que é a fronteira agrícola? É até onde vai a agricultura e a pecuária, ou até onde está chegando a agropecuária. Ok? Olha o Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Protegidão. Não tem modificação humana expressiva, por quê? Porque ele é todo alagado. Não tem como você alterar muito o Pantanal. O Pantanal ele tem um ciclo natural de cheia e seca. Não é que o ser humano não more, não habite, não desenvolva atividade econômica. Na verdade, ele faz isso. Só que são atividades econômicas que vão de acordo com a característica local. Basicamente, a atividade econômica que se desenvolve aqui é a pecuária. Agora, repara o litoral, pessoal, brasileiro. Ó. Inteiro, todo o litoral leste do Brasil, todo ele está alterado. Por quê? Porque foram as primeiras regiões a serem ocupadas. Se você olhar a Mata Atlântica, olha aqui, esse verdinho, claro, região de Mata Atlântica está toda zoada. Litoral e até para o interior aqui, ó. Do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do Paraná. Por quê? Porque, historicamente, foram as primeiras regiões a serem ocupadas. Então, naturalmente, vai haver mais desmatamento. A Caatinga também vão ter alguns vazios. O Cerrado brasileiro, olha lá, ainda guarda algumas áreas grandes intactas, principalmente aqui ó, no Maranhão, no Piauí, no Tocantins e na Bahia. Nossa, professor, mas tem cerrado na Bahia? Tem, pessoal. Toda essa área em amarela é cerrado, ó. Avançando aqui sobre a Amazônia, tá? Aqui no Mato Grosso do Sul, ó. Mato Grosso do Sul quase inteiro é cerrado.
essa região aqui, ó, Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, ou Mapitoba. Às vezes aparece Mapitoba, tá? Não é zoeira minha, não. Eu prefiro falar Matopiba, que eu acho mais bonitinho. Esses 4 estados aqui, hoje, são os estados que têm maior desmatamento na área do Cerrado. Por quê? Justamente porque isso aqui ainda tem muita vegetação nativa, certo? Então, tem muito agricultor vindo do centro-oeste, do sudeste, do nordeste, comprando terra aqui. São terras muito boas, férteis, um clima relativamente bem regulado, muito influenciado ainda pela Amazônia. Então, chove regularmente, e aí o pessoal compra aqui para poder desenvolver agricultura. E aqui, lembrando, é mais fácil de escoar a produção pelo Nordeste e pelo Norte do Brasil. Então, o que nós vemos aqui nesse mapa? Que o Brasil ele é muito afetado em termos de desmatamento. E qual o resultado desse desmatamento todo? Nós temos diversos problemas ambientais. Quais? Olha esse aqui, ó. Nas nossas florestas equatoriais, florestas tropicais, olha o que vai acontecer, ó. Primeiro, vamos fazer uma análise aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui a carinha de vocês. Quando eu penso no Brasil, cadê? Quando eu penso na floresta amazônica brasileira, vocês diriam que o solo amazônico é muito fértil ou pouco fértil? Solo amazônico, muito fértil ou pouco fértil? Vamos lá, primeiro ano. Vocês estão assistindo a aula? Exatamente, Isabela. Isabela? Ô, caramba. É pouco. Laura, não é muito fértil, tá? Ele engana a gente. Por quê? Porque existe uma floresta gigante, uma floresta muito bem desenvolvida. Só que essa floresta, na verdade, ela é chamada de autofágica. Por que autofágica? Porque ela é quem produz o seu próprio alimento. Não vamos falar isso pro Fábio, não, senão ele vai ficar doido. A floresta amazônica, ela produz os nutrientes que ela necessita. Então, na verdade, quem mantém a fertilidade do solo superficial no horizonte O, no horizonte superior, O e A, é a floresta amazônica. Ou seja, o solo é fértil por causa da floresta. Se eu tirar a floresta, o nível de fertilidade cai. Só que além de perder fertilidade, olha o que vai acontecer. Erosão superficial, tá? O que é erosão superficial? É quando abrem sulcos, buracos no solo. O solo exposto fica sem proteção. Quando vem a chuva, esse solo começa a abrir crateras, buracos. Só que além da erosão superficial, nós temos a lixiviação. Ó. As águas da chuva, quando infiltram, dissolvem parte dos nutrientes da superfície do solo e os levam para as camadas mais profundas. Quando o solo não possui cobertura vegetal, há maior dissolução e os nutrientes são carregados para os horizontes mais profundos. Processo conhecido como lixiviação. Pense em um coador de café. Você vem e coloca o pó no coador e aí você despeja a água. A água, ela vai sair do outro lado preta. Óbvio, né, professor? Eu estou fazendo um café, o café vai sair preto. Mas por que a água ficou preta? Basicamente, porque as partes sólidas, menos densas, as mais fininhas, elas foram jogadas para baixo. É a mesma coisa que acontece no solo. Quando o solo fica exposto, a infiltração da água vai carregando os minerais menos densos para o fundo. Agora, olha esse aqui. Laterização. Laterização tem a ver com alumínio e ferro.
Olha só, as águas umedecem o solo e dissolvem os minerais metálicos e sais presentes nele. Quais minerais metálicos? Principalmente ferro e alumínio. Quando o solo é aquecido pela radiação solar, essas águas tendem a subir por capilaridade até evaporar. Como se o solo estivesse transpirando. Após a evaporação da água, os minerais antes dissolvidos se unem e formam uma camada impermeável na superfície, processo conhecido como laterização. Então entenda o seguinte, lixiviar é levar alguns minerais para as profundidades do solo, minerais essenciais para a agricultura, para a pecuária, para o desenvolvimento dos vegetais, de um modo geral. Quando eu falo laterizar, eu estou falando de minérios específicos, minérios metálicos, o ferro e o alumínio, como eu falei para vocês, que são abundantes. Esse ferro e esse alumínio começam a descer. E aí, 2 palmos, metro de profundidade, ele cria uma camada impermeável. E aí a água não consegue mais infiltrar. A água fica nessa parte de solo, vamos dizer assim, de 50 centímetros, 1 metro de profundidade. E aí a água ela começa a evaporar por capilaridade. Vocês sabem o que é capilaridade, né? Se você pegar, por exemplo, um barbante, molhar ele, colocar dentro de uma garrafa, se encheu uma garrafa d'água, pegou um barbante, umedeceu ele, molhou e colocou para baixo, colocou a pontinha dele para baixo, aquele barbante ele vai puxar toda a água de dentro da garrafa. Lógico que vai demorar um pouquinho. Tem até alguns regadores de planta que é para quando a pessoa vai viajar e ela não quer, não vai ter ninguém para molhar a plantinha dela, então ela coloca esse regador por capilaridade, vai puxando de pouquinho, a própria substância vai puxando o líquido. Exemplo, é quando você joga shoyu na mandioca, já viu? O shoyu se espalhar sozinho na mandioca, você coloca o shoyu e ele desafia a gravidade, né? Ele sobe na mandioca, nunca reparou? Você pinga um shoyuzinho na mandioca assim, ó. O shoyuzinho vai abrindo os espaços para tudo que é lado. Tem que observar o churrasco, Lavínia. Então, entendeu a lógica? Lixiviar é quando eu tenho aprofundamento dos minerais, dos nutrientes. Igual tinta na água. Isso, Giovana. Também. Quando eu falo laterizar, eu estou falando de minérios específicos. Laterizar é minério metálico, que aí impede a infiltração da água. Ambos são problemas ambientais, são problemas de solo muito nocivos, que dificultam a produtividade agrícola. Pois bem, esse capítulo aqui é bem facinho, pessoal. Florestas tropicais. Floresta tropical também tem problema ambiental, vai ter aqueles mesmos problemas que a gente falou lá, tá? Só que a floresta tropical ainda sofre um problema maior de desmatamento. Florestas subtropicais e temperadas, mesma coisa. O autor ele vai vir falando disso aqui. Agora, eu queria atentar vocês para isso. Ó. Desmatamento nas savanas. O que é savana? Savana é, por exemplo, o cerrado brasileiro. A savana ela tem algumas características específicas, né? As árvores são de pequeno e médio porte, arbustos, gramíneas. As árvores têm a casca grossa, tem galhos retorcidos. A savana ela está em solo ácido. Tanto é que a área do cerrado brasileiro, até a década de 70, ali mais ou menos, ela não era propícia ao desenvolvimento agrícola. A soja, por exemplo, ela não se desenvolvia muito bem na área do cerrado. Por quê? Porque o solo era muito ácido. Só que quando chegou ali por volta dos anos 70, 80, bom dia, Ian. Quando chegou por volta dos anos 70, 80, começa a vir tecnologia, né? Tem os agrônomos agora com as técnicas mais modernas de correção do solo, e aí consegue deixar o solo mais propício ao desenvolvimento da soja. Quando eu penso no cerrado brasileiro, ou na savana africana mesmo,
há um processo de desmatamento muito intenso, sabe? Depois eu vou mostrar para vocês, lá na África, um projeto que tem, que chama-se a Grande Muralha Verde. Alguém já viu falar disso? A Grande Muralha Verde é um paredão de vegetação que eles estão construindo que vai do Índico até o Atlântico, cortando toda a África, na região do chamado Sahel. Lá no 8º ano, 9º ano, vocês estudaram sobre África, né? No 8º ano vocês estudaram sobre África. Aí vocês viram sobre o Sahel. O Sahel é uma faixa de transição entre a savana e o deserto. E eles estão construindo, estão plantando, né, árvores para poder controlar o processo de desertificação. Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando bonitinho. Onde que eu vejo? Onde que eu vejo a duração? Não dá para ver. Tá bom. Então, pessoal, quando eu falo na savana, hoje no Brasil, é o bioma que mais tem sofrido. Olha isso aqui. A soja é o principal cultivo do agronegócio brasileiro, sendo responsável por grande parte do desmatamento no Cerrado. Na fotografia, à direita a plantação de soja e à esquerda a vegetação original do Cerrado. Olha isso. Qual que é o problema aqui? Não tem um corredor, nem um corredor para os animais circularem. Olha só, é cultivo que some de vista. Só plantação. Então, sem dúvida nenhuma, isso traz desequilíbrio ecológico, tanto para a fauna quanto para a flora. E o Cerrado, pessoal, é um hotspot de vida. O Cerrado é cheio de espécie endêmica, animal típico daqui, planta típica daqui. Olha aqui. Entre os impactos ambientais presentes no Cerrado, podem ser citados aumento na emissão dos gases de estufa, pronto, uso excessivo de recursos hídricos para irrigação e poluição das águas superficiais e subterrâneas por agrotóxicos. E aqui vai um detalhe especial para vocês, primeiro ano. Quando eu penso no desmatamento do Cerrado, o Cerrado, pessoal, tem as maiores nascentes de rios brasileiros. A maior quantidade das nascentes dos grandes rios brasileiros, grandes, médios, pequenos, está no Cerrado. Então o nosso Cerrado ele funciona como uma caixa d'água. E, na verdade, isso está sendo tudo comprometido pelo desmatamento ou até mesmo pela contaminação de agrotóxico. Isso não é novidade. Vira e mexe a gente ouve falar de contaminação de água por agrotóxico. Morre um monte de peixe, às vezes matando até pessoas. Então, assim, o Cerrado é uma vegetação que acaba não tendo a mesma atenção que tem uma floresta amazônica. Mas é um bioma, assim, muito importante para nós. Ok? Compactação dos solos pisoteados por rebanhos ou danificados pela laterização e pelas queimadas. Então, de novo, laterização e queimada. O solo compacta. O que é compactar? O solo fica mais juntinho, as partículas do solo ficam mais juntas, então impede a infiltração. Se impede a infiltração, o solo vai ficar menos úmido. Se vai ficar menos úmido, a produtividade agrícola, o desenvolvimento dos vegetais vai ser menor. Deixa eu aceitar aqui, Melissa. Bom dia, Melissa. O próximo, elevados índices de erosão superficial e consequente assoreamento de importantes rios que compõem algumas das principais bacias do Brasil. Então é aquilo que eu falei para vocês, nascente de rio é aqui mesmo, tem muita nascente de rio. Bom dia, Isabelle Lube. Redução expressiva da biodiversidade local. Matar um monte de bicho, né? Esse filme aqui, eu acho que a maioria de vocês já assistiu, né? O Avatar. Avatar é um ótimo filme. Por quê? Porque ele mostra esse processo de desmatamento, só que agora não mais no planeta Terra. Chegou num ponto extremo, né? Que os seres humanos tiveram que colonizar outro país, outro planeta, perdão. E aí eles precisam se disfarçar da espécie, né? Para não ser tão agressiva, né? O processo.
para tentar fazer de forma mais branda, menos dificultosa para os humanos. E aí o filme basicamente ele fala de recursos naturais, de depredação, de colonialismo, né? Só que agora é um colonialismo em outro planeta. É um filme muito bom, né? O filme de maior bilheteria mundial. Na verdade perdeu para o Avatar agora, perdeu para o Guerra Infinita, né? É o segundo filme de maior bilheteria do mundo. Desertificação, pessoal. O que é desertificar? Desertificar é quando uma área com vegetação começa a se tornar deserta ou um deserto se expande. E aqui no Tome Nota, ele traz a diferença de arenização para desertificação, que eu, a propósito, quero mostrar aqui para vocês. Arenização no Rio Grande do Sul. Vamos nas imagens. Olha isso. Arenização. Parece deserto, né? Parece que é um processo de desertificação. Mas não é. Vamos ver aqui a diferença? Ó. Arenização. Este último, embora também possa ser impulsionado pelas ações antrópicas, o que é ação antrópica? Ação humana. Tende a ocorrer em áreas que atualmente estão submetidas a climas úmidos, ao contrário do que ocorre nos locais afetados pela desertificação, os quais são marcados pela irregularidade das chuvas e pelos baixos índices de precipitação. Então a arenização ela vai acontecer onde tem chuva. Então você fala assim, deserto é onde? Onde não tem chuva. Tá, mas na arenização, nem toda arenização vai acontecer em área que não chove muito. É área que chove bastante. Por exemplo, no sul. O Brasil, por exemplo, possui expressivas formações de areias no Rio Grande do Sul e em algumas porções da região centro-oeste, localidades onde os índices anuais de precipitação são superiores a 1.400 milímetros. Se você olhar, por exemplo, no próprio Pantanal, o Pantanal tem área de arenização, cara. Então entenda o seguinte, arenizar é quando o solo que está debaixo ali da vegetação, óbvio, né? Tem que estar debaixo da vegetação, em cima que não pode ser. O solo no qual a vegetação está assentada é um solo de base arenítica. Então, quando você tira a vegetação, quando você desmata aquilo tudo, a areia começa a aflorar. E a areia, ela não consegue conservar muito humus. Então, se você tira a vegetação original, se você desmata, logo o humus ele não vai conseguir se reciclar, ele não vai se formar. Entende a lógica? Na desertificação, que a gente está falando aqui, ó, risco de desertificação. Olha o sul do deserto do Saara, inteiro. Ó. Olha o Brasil, aonde tem risco de desertificar? No Nordeste, principalmente no Nordeste. Olha os Estados Unidos, ali nas montanhas rochosas, Estados Unidos e Canadá. O México, na região das serras da Madre Ocidental e Madre Oriental. Olha a Índia. Olha o Oriente Médio. Na verdade, aqui, pessoal, boa parte disso já é deserto, né? É um semiárido caminhando para um deserto. Olha a África, ao sul aqui do deserto do Saara mesmo, na África subsaariana. Olha a Austrália. Então percebam que há um risco de desertificação em vários países do mundo. Por quê? Ocupação excessiva do solo. E aí falando especificamente aqui, ó, do nosso Brasil, olha isso. O que é isso aqui? É uma cisterna. Perceba, é uma caixa d'água no chão. Choveu, olha o que a casa faz. Ó. Capta a água no telhado, e aí vem para dentro dessa tubulação e enche esse reservatório de água. Às vezes essa água aqui é a única que essa família vai ter disponível em 6, 7, 8, 10 meses. É só essa água aqui. Ou ela vai ter que comprar, ou o caminhão-pipa da prefeitura vai vir aqui e entregar
essa água. Onde que tem risco de desertificação no Brasil? Olha isso aqui. Isso aqui tudo é o nosso semiárido. Só que aí, ó, essas partezinhas, ó os nomes. Irauçuba, aqui no Ceará. Guilboés. Guilboés tá onde? Guilboés tá aqui no Pernambuco. É no Pernambuco? É no Pernambuco. Jaguaribe, Seridó, Cabrobró, Inhamuns. Quer dizer, tem algumas áreas aqui, dentro do Ceará principalmente, ó, 3 áreas de desertificação, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, que corre risco de desertificação. Na verdade, tem parte aqui do Ceará que já não chove há pelo menos 6 anos. 6 anos sem chuva. Aí você fala assim, nossa, professor, mas então isso já não é deserto? Porque o clima desértico é aquele que tem precipitação até 250 milímetros por ano. Seria, pessoal, se durante 30 anos a média ficar entre 250 milímetros. Lembre-se, quando a gente estudou clima, que eu falei para vocês que para eu caracterizar um clima eu preciso de pelo menos 30 anos, tá? No mínimo 30 anos. Então, nós temos deserto em formação. Não temos deserto ainda, né? Tá. Aqui no Nordeste, então, vai rolar aquela política que eles chamam de indústria da seca. Inclusive, essa semana agora, noticiaram aí entrega da obra de transposição do São Francisco. Vamos ver aqui, pessoal, se dá pra gente ver. Ixi, mas eu quero ver notícias, eu quero ver fotos. Vamos ver essa matéria aqui da Folha. Vocês viram essa notícia essa semana? Que inauguraram? Não vou nem ler a matéria, tá, gente? Porque é muita política. No meio não é nosso objetivo. Eu queria ver só as fotos. Aqui. Acho que tá aqui. Olha lá. Isso aqui seria uma transposição. Os caras fazem canais. Olha o clima aqui. Todo semiárido. É isso aqui, ó. Tem partes que eles colocam 100% com esses concretos, né? E tem parte que é só pedra. Olha a região que atinge. São essas regiões bem pobres. Aqui a água é um recurso bem escasso. Então eles desviam essas águas do São Francisco. E olha que interessante, a água não vai só por desnível. Tem esses sistemas de bombeamento. Tem lugar que, pelo desnível, tem que bombear a água. Então olha só, olha esse clima, gente. Pela vegetação aqui você entende o clima, né? É isso, ó. Tá? Transposição do São Francisco. Vocês viram alguma notícia a respeito disso? Semana ou não? Não é que concluiu, não, tá? E agora todo o Nordeste tem água. Não. É mentira se falar isso. Mas vai levar água para um pouco mais de gente. Lá no Nordeste tem a chamada indústria da seca. O que é a indústria da seca? São os políticos, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, que utilizam-se da falta de água para se eleger. Então o cara, chega período de eleição, ele ganha voto entregando caminhão-pipa de água. Ou vai além, né? O prefeito, a prefeitura, ela tem a obrigação de distribuir água para a população. Então o que o prefeito faz? Ele pega lá um primo, um cunhado, um amigo de não sei quem e coloca para abrir uma empresa que distribui água. Só que na verdade é a empresa do prefeito. Não tem novidade nenhuma, né? Não é uma coisa específica do Nordeste. Isso é chamado de indústria da seca. Existem pessoas que lucram com a falta de água no Nordeste. Então assim, é um problema já que se arrasta há séculos, né? Desde que o Brasil foi colonizado. O sertão nordestino ele tem
esse clima hostil, esse clima semiárido, muito quente, muito seco, e que dificilmente vão resolver esse problema do dia para a noite, né? Dificilmente. Agora, deixa eu pegar aqui para vocês, eu quero mostrar a Grande Muralha Verde. Tinha uma matéria, acho que é da Record, bem legal, vamos ver se eu acho ela aqui no YouTube. A Grande Muralha Verde. Vamos ver esse aqui. Essa é uma matéria que parece boa. Esse documentário aqui é muito legal também, pessoal. O Homem que Parou a Desertificação. Esse velhinho aqui começou a plantar árvore. E conforme ele foi plantando, o clima da região foi modificando. E aí a água... Ele começou a notar que havia mais água no solo, que dava para praticar agricultura. Então ele sozinho, ele foi chamado de doido e tal. Tem muita matéria com esse velhinho aqui. E aí ele conseguiu resolver um problemão na região, que era a falta de comida, falta de alimento. Então o que é a Grande Muralha Verde? Ó? Essa região aqui ao sul da África. Deixa eu pegar essa matéria. Putz, é um minutinho só. Vamos ver se não tem uma mais legal. Deixa eu colocar Record. Era da Record a matéria. Vamos ver essa daqui. Rapidinho. My home is embattled by desertification and drought, migration and conflict. Restoring the land is a matter of survival. It's up to us to create an African dream. É só o chamado do documentário. Olha aí. Viu ali, ó? O que é a Muralha Verde? É isso aqui tudo, ó. Deserto do Saara. Aqui tem o Cerrado e as florestas tropicais. 8.000 quilômetros para você sair de Djibouti e chegar no Senegal. We're talking about revitalizing the ecosystem, the economy of communities and villages. The future generation will hold us accountable. Pô, eu queria assistir esse documentário, hein? Olha esse vídeo que interessante. Se o Saara virasse uma floresta. Olha que jogo top, hein? Você sabia que o deserto do Saara é o terceiro maior deserto do mundo? Com uma área de 9 milhões de quilômetros quadrados, em tamanho ele perde apenas para a Antártida e para o Ártico, já que estas duas áreas também são consideradas desertos. Pensando nisso, será que é possível transformar o deserto do Saara em uma floresta para combater o aquecimento global? Antes de continuar, deixe o like em nosso vídeo, se inscreva no canal Climatologia Geográfica e ative as notificações. Por causa das mudanças climáticas, seria interessante investir no plantio de árvores em uma área desértica. Já imaginou o Saara transbordando vida e se transformando de uma paisagem seca e árida em um oásis verde e exuberante? Bem, para começar, a transformação seria bem positiva, porque, segundo estimativas, conseguiríamos filtrar quase 8 bilhões de toneladas de carbono da atmosfera por ano. Mas como poderíamos mudar a natureza de uma paisagem tão seca e isolada assim? E quais seriam os custos? Será que nós humanos já fizemos algo assim antes? E que tipo de efeito dominó ambiental isso poderia causar? Infelizmente, plantar em uma área tão grande assim não é uma tarefa tão fácil.
O preço seria o primeiro dos obstáculos, já que custaria no mínimo 2 trilhões de dólares por ano. Se pudéssemos plantar e ter sucesso no Saara, com os milhões de hectares de árvores e outras plantas, estaríamos em uma grande vantagem na batalha contra as mudanças climáticas, já que um único hectare de floresta pode absorver a mesma quantidade de dióxido de carbono que você produziria ao dirigir um carro por 100 mil quilômetros. Parece ótimo, não é mesmo? Mas quais são as chances de conseguirmos fazer esse tipo de transformação? Acredite ou não, a humanidade já fez mudanças parecidas, porém em uma escala menor. O projeto de restauração ecológica do deserto Kubuti, na China, foi um enorme sucesso. Basicamente, 1/3 do deserto foi convertido em uma área verde com 70 espécies diferentes de plantas ao longo de 30 anos. Para conseguirmos esse feito em uma dimensão maior, a ideia seria plantar árvores em pequenas áreas e bombear água dessalinizada da costa do Saara para fazer a irrigação delas. Para evitar a evaporação, já que o Saara é um forno gigantesco durante o dia, a água seria transportada por canos subterrâneos para alcançar diretamente as raízes das plantas. Aos poucos, as plantações iriam abrangendo áreas cada vez maiores. De início, a espécie mais adequada a ser plantada seria o eucalipto, já que são árvores realmente resistentes e se desenvolvem bem em climas mais quentes e secos. Fora o fato de que crescem rapidamente e podem ser economicamente benéficas para as populações da região. À medida que as árvores começassem a crescer e se enraizar e se estabilizar, o solo seria reabastecido com os nutrientes necessários, sem contar que as chuvas seriam mais frequentes e a temperatura média do Saara esfriaria em torno de 8 graus. Parece incrível, não é? E por que não fizemos isso antes, ou não aceleramos esse processo, em vez de incentivarmos indústrias e carros a poluírem menos? Já mencionamos que isso custaria cerca de 2 trilhões de dólares por ano, não? Agora, qual país ou empresa ousaria participar disso? Especialmente pelo bem maior da humanidade. E mesmo que algum país ou empresa de bom grado pagasse sozinho, surgiriam alguns problemas no deserto do Saara à medida que a região se torna mais úmida. Como resultado das milhões de novas árvores sendo plantadas, o risco de proliferação das pragas de gafanhotos aumentaria centenas de vezes. É isso mesmo, gafanhotos, as pragas pestilentas tão conhecidas por suas associações bíblicas. Mas calma aí, os gafanhotos em si não são tão ruins assim, mas sim os enxames deles, já que normalmente devoram uma quantidade equivalente ao que 2.500 pessoas podem comer em um dia. Eles rapidamente destruiriam todo o trabalho realizado. Porém, os problemas não acabam por aí. O maior entrave para o plantio do Saara seria o efeito dominó ambiental que seria criado. O mais importante de todos seria o fato da areia do deserto ser transportada por fortes ventos e então ser lançada na América do Sul, depois de atravessar o Oceano Atlântico. Essa poeira absorve umidade durante sua jornada e quando cai do céu junto com a chuva, acaba por ser crucial para a fertilização da floresta amazônica brasileira, fornecendo aos ecossistemas os nutrientes necessários para a manutenção da vida. Se o solo do deserto ficar completamente coberto por plantas, isso seria impossível de acontecer. Em resumo, o deserto do Saara significa muito para o bioma da Amazônia. Logo, outros esforços precisariam ser feitos para evitar os problemas advindos do processo de florestamento do deserto. Será então que vale a pena ter um Saara verde que absorva as nossas emissões de carbono em troca da destruição da floresta amazônica e da Mata Atlântica? O que você acha? Conte pra gente nos comentários. Até a próxima! E aí? Viu só? Se você acaba com a desertificação, nem sempre é algo 100% bom, né? Bom, pessoal, então é isso. Deixa eu pausar aqui, parar a gravação.